Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Nós falamos no capítulo anterior sobre Abraão, Gerar, e hoje vamos falar sobre o nascimento de Isaac, capítulo 21 de Gênesis. Não só sobre o nascimento de Isaac, mas também o acordo entre Abraão e Abimeleque. Então nós temos dois tópicos aí muito importantes. Mas antes disso, vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor realmente nos protege de nós mesmos quando nós estamos seguindo o seu caminho. O Senhor gera condições para que continuemos obedientes. E nós queremos recorrer ao Senhor para que todos esses escapes concedidos pelo Senhor sejam utilizados por nós naqueles momentos em que nós nos sentimos rodeados pelo pecado ou tentados a, de alguma forma, desonrar o Teu nome. Que o Senhor possa nos proteger de nós mesmos, o Senhor possa acampar os Teus anjos ao nosso redor e nos guiar para o centro da Tua vontade todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Essa oração está refletindo muito o capítulo anterior, que fala de algumas coisas que Abraão fez. Se você não viu, volta lá, porque é um capítulo que, de novo, demonstra um lado muito inconsequente de Abraão, para dizer o mínimo. Vamos lá. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Eles mesmos tendo uma promessa do Senhor, eles mesmos carregando, em especial Abraão, o título de pai de nações, eles não tinham filhos. Ele e Sara. Já havia nascido Ismael, que foi filho da serva de Sara com Abraão. Se eu não me engano, o nome dela é Agar. E eles tiveram um filho, mas não era esse o propósito do Senhor. O propósito era Isaac. E eles tiveram a alegria de ter essa criança ainda na velhice. Bem velhinhos. Continuando. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E assim nós vimos um capítulo muito trágico na história dessa família. Infelizmente, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E uma atitude inconsequente puxa outras atitudes inconsequentes. Primeiro, não era para Abraão duvidar de Deus que ele teria um filho de Sara. Segundo, eles deram um jeitinho e foram lá e tiveram... Sara teve a ideia de colocar Abraão para se deitar com sua serva, Agar. E aí nasce Ismael. Aí depois, quando vem Isaque, filho de Sara, eles expulsam
a mãe e filho das tendas ali, do convívio, da sociedade que eles tinham. E olha só a situação triste. Mas o Senhor, ele teve misericórdia. Por quê? Porque essa criança tinha sangue de Abraão. E o Senhor tinha uma promessa para a descendência de Abraão. Ainda que o Senhor quisesse fazer um povo, uma nação separada para ele, através da vida de Isaac, Ismael também tinha sangue de Abraão. Então, o Senhor também fez uma grande descendência, e são os palestinos, como nós já falamos anteriormente. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso agora. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Tudo tem um motivo quando é citado na palavra. Aqui houve uma aliança, um juramento, para não haver contra aquele povo um ataque de Abraão nem da sua geração. E aí essas alianças, elas criam brechas naquilo que era o propósito do Senhor. De alguma forma, havia no futuro o propósito de exterminar nações que não eram tementes ao Senhor, para que não houvesse a mistura, para que não houvesse a degeneração que houve. E nós vimos aqui que Abimeleque foi extremamente esperto, porque ele viu que Abraão tinha algo diferente. Ele carregava algo diferente e já tinha sido, de alguma forma, amaldiçoado por ter tomado Sara na ocasião anterior que nós mencionamos. Não foi falado agora, mas nós falamos anteriormente. Diante dessa situação, Abimeleque foi lá em Abraão, gerou todo esse combinado. Abraão, por sua vez, se aproveitou do contato ali com Abimeleque, retomou o seu poço, que era extremamente importante na época, ter água, e a água em Israel é através de poço, porque não tem água de forma fácil, que não seja cavando, e a Bíblia cita muitos poços que foram abertos, fala também sobre poços entulhados, e assim nós vimos uma negociação sendo feita. Que você possa colocar suas negociações diante do Senhor, porque existem acordos que não devem ser feitos, e todas as vezes que o Espírito Santo te guiar para sair de um determinado acordo, que você possa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que me dê sensibilidade para que os meus acordos não coloquem em risco aquilo que o Senhor está me dando, e que o Espírito Santo possa me guiar para que todos os meus negócios sejam abençoados pelo Senhor. Isso é o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.